você se colocar de pé, só para nós fazermos a leitura, rapidinho, enquanto você vai se levantando, você que já está em pé, convido você a abrir o seu exemplar bíblico, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. Pedro, que vem depois de Hebreus e Tiago, antes de 1 João e antes de 2 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. Hoje falaremos sobre a palavra mais pura e simples e sobre o personagem bíblico mais puro e simples que determinamos e conhecemos como o centro da Bíblia, ou seja, o personagem mais importante da Bíblia, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar um tema para essa mensagem, um tema muito bonito que Deus tocou no meu coração, que se chama Jesus, o plano perfeito. Amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pai, a sua palavra está aí. Mas Deus quer não venha voltar vazia, Pai. Porque, Pai, não estou falando de Pedro, não falo de Tiago, não estou falando de Davi. Não falo de Samuel, como também não falo de João. Mas falo, Pai, do centro da Bíblia, o personagem mais importante, Pai, a qual nós podemos falar, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Então, Pai, eu não aceito, Pai, que se estou aqui em cima falando de Jesus, almas não sejam transformadas lá embaixo. Pai, eu não aceito, Pai, que enquanto eu estou aqui falando do Teu Filho amado, sobre a obra da redenção, ninguém seja transformado lá embaixo. Então, Pai, eu te peço, Pai, que enquanto eu estiver falando aqui, o Teu Espírito Santo, Pai, nós damos uma ordem que o Teu Espírito Santo venha estar sujeito a essas vidas e venha estar entrando em todos os corações aqui presentes. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, lançando por terra, Pai, toda a acusação do diabo. Porque sabemos, Pai, que Satanás é nosso acusador, mas o Espírito Santo vem para nos dar vida, e vida em abundância, quebrando e lançando por terra toda, Pai, acusação do diabo. Então, Pai, eu só te peço isso, que enquanto, Pai, eu estiver aqui, almas e vidas e mentes e corações sejam transformadas aí embaixo. Em nome de Jesus, pode se sentar. Glória a Deus. Você pode ter se perguntado o porquê desse tema e o porquê dessa leitura, como eu também me perguntei. Porque quando você lê um texto em 1 Pedro, algo que é difícil você ler hoje em dia, algo que é difícil de ouvirmos hoje em dia, não porque um é melhor do que o outro, mas sim pelos propósitos de Deus. E quando nos deparamos com um texto desse, um texto lindo até, um texto que nos fala que não fomos comprados com coisas corruptíveis, que não fomos comprados com prata nem com ouro, mas que fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. O texto que nos revela que o Cordeiro, a qual morreu por nós, ele foi entregue antes da fundação do mundo. Mas como assim? Porque para o Cordeiro ser entregue, era necessário que Adão pecasse, você sabe disso. Era necessário que Eva pecasse. Era necessário que a serpente seduzisse essas duas pessoas. Para o Cordeiro ser entregue ao diabo, era necessário que o pecado entrasse no mundo, porque se não entrasse o pecado no mundo, não seria necessário um sacrifício. Por quê? Porque o mundo seria santo. Porque se não entrasse o pecado no mundo, não seria necessário que o Filho de Deus viesse aqui na terra e morresse por todos nós. Ou seja, o simples motivo pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vindo na terra por amor a mim e você é simplesmente o resgate.
Felipe, mas que resgate? Você pode perceber que no livro de Hebreus, a Bíblia revela que no livro de Hebreus está escrito assim: porque Cristo, quando morreu na cruz, tomou aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo. Tendo assim o diabo o poder da morte, mas Felipe, mas Deus não é o dono da vida e da morte, o dono da ressurreição e o dono do ar que nós respiramos? Sim. Felipe, mas não seria Deus o dono de todas as coisas, aquele, o provedor, o autor da fé, o Deus que nos resgata do nosso inimigo? Sim. Mas então como você vem me dizer, Felipe, que o poder da morte estava na mão do diabo? E como eu amo falar isso, ou melhor, como é necessário falar, nós não podemos jamais explicar um texto sem que nos voltemos para o contexto, porque o texto fora do contexto acaba se tornando uma heresia, e aquele que prega heresia não está pregando dentro da palavra. Ou seja, vamos trazer um pouco do contexto, ao qual você já sabe, mas eu creio que Deus vai falar no seu coração, amém? Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus vai criar o homem e a mulher. Deus já havia criado os animais. Deus cria a terra. Deus cria tudo. Deixa um cenário perfeito para Adão e para Eva. E quando Deus entrega esse cenário na mão de Adão, Deus apenas dá uma responsabilidade na mão de Adão: olha, você vai tomar conta de tudo isso. Você vai tomar conta dos animais, você vai nomear os animais e vai tomar conta desse paraíso. Mas eu imagino a mente de Adão naquele momento, ao receber uma ordem de Deus, que o seu serviço, o seu trabalho, era tomar conta de um paraíso ao qual Deus havia criado. Porque Adão acabara de ser feito através do barro, você sabe disso, e Eva, sua mulher, acabara de sair da costela de Adão. Tendo em vista Deus, que não havia ninguém para cuidar, Deus o criou e Deus botou ele para cuidar do paraíso. Ou seja, a responsabilidade de Adão começou cedo. Ou nós sabemos o dia, porque a Bíblia diz que um dia que o Senhor come 1000 anos. Tendo em vista que a responsabilidade de Adão já foi dada em suas mãos, o único trabalho de Adão era simplesmente cuidar daquilo que Deus tinha para ele. Cuidar de sua própria casa. A única responsabilidade que Adão tinha naquele lugar era cuidar do próprio lugar onde morava. Então Adão, quando cuida do seu lugar, Deus dá apenas uma ordem, ou seja, ele dá uma responsabilidade, mas ele também dá apenas uma regra. A regra que você conhece é: você não vai comer daquela árvore. Você não pode comer jamais daquele fruto. Adão, então, passeando por ali, eu imagino que Adão se sentia tentado, com certeza, porque Adão também era homem, Adão também era feito de carne. Eva, sua mulher, mais frágil do que ele, vai passear pelo jardim. Mas o que eu acho interessante é que enquanto os dois andavam juntos, ninguém pecava. Enquanto os dois andavam juntos, ninguém caía. Enquanto os dois andavam juntos, o pecado não havia entrado no mundo. Felipe, mas o que fez então com que Eva pecasse? Foi simplesmente a separação do seu noivo. O fato de Eva se separar de Adão, não estar perto de Adão naquele momento, fez com que ela caísse. Porque eu tenho certeza que se Adão estivesse ali com ela, ela não iria pecar. Da mesma forma, nós, quando nos afastamos de Deus, automaticamente nós caímos no erro. Então Adão vai pecar, Eva peca primeiro, depois Adão peca. E assim, a partir daí, o pecado entra no mundo. Adão conhece a sua nudez e percebe que está errado. Então, um paraíso que era santo, um paraíso que era puro, um paraíso que era imaculado, uma terra, um universo, os animais que eram perfeitos, passam a não ser mais perfeitos por causa do pecado de um só homem. Quem é? Adão. Filipe, mas que injustiça seria essa? Por que o pecado entrou para Adão? O pecado entra no mundo justamente por uma ordem estabelecida. Porque se Deus deu autoridade para Adão de nomear os animais e de cuidar daquilo, se ele não cuidou,
O pecado veio de cima. As regras determinadas por Deus e Adão como autoridade, se Adão caiu, automaticamente quem está lá embaixo cai também. Eu já quero te dar uma lição para você que é líder de uma casa, para você que é líder de um departamento, para você que é líder de uma casa. Não caia, porque muitas das vezes você pode cair e levar quem está lá embaixo. Perceba que Adão pecou, mas pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo inteiro. Porque quando quem está lá em cima peca, quem está lá embaixo muitas das vezes também paga pelo pecado de quem está lá em cima. Sendo assim, após o pecado entrar no mundo, Adão reconhece a sua nudez. E Deus fala: olha, você pecou? Adão fala: não pequei. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Porque é engraçado, porque quando ele andava com a mulher no jardim, a mulher era maravilhosa. Porque quando ele andava com a mulher, ele passeava com a mulher no jardim, a mulher era linda. Porque quando ele andava com a mulher no jardim, a mulher tinha o melhor cabelo que ele já viu na vida dele. Mas a partir do momento que houve confusão, a mulher passa a não prestar mais para ele. Foi a mulher que o Senhor me deu. A partir dele jogar a culpa para a mulher, Deus pergunta à mulher: Eva, por que você pecou? Foi a serpente que o Senhor fez. Ela me seduziu e fez com que eu pecasse. Então Deus vai estabelecer o castigo entre todos, porque você bem conhece que o nosso pecado tem consequência. Conhecemos as consequências da vida sobre o pecado. Davi adulterou e teve como consequência a sua família destruída e a espada jamais se apartou de sua casa. Sansão pecou, desobedeceu a Deus e a sua consequência foi morrer cego entre dois touros. Entre outros da Bíblia. Ou seja, todo pecado tem a sua consequência. Então Deus vai estabelecer a consequência entre todos esses três personagens. Para Adão, Deus fala que para Adão que ele sofreria no seu trabalho e com o suor do seu trabalho ele se sustentaria. Mas pense bem comigo, Adão não precisava trabalhar, somente cuidar daquilo que ele tinha lá. Mas agora ele precisa trabalhar. Por quê? Porque foi uma maldição, ou melhor, foi um castigo de Deus para o homem. Ou seja, o homem trabalha no que trabalha hoje, justamente pelo que aconteceu lá atrás. E porque nós somos pecadores. Deus vai estabelecer uma ordem, ou melhor, um castigo para Eva. Eva, você vai passar a sentir dor de parto, aquilo que você ainda não sente. Toda vez que você for dar à luz a um filho, você sentirá dor. Segunda regra que Deus passa para Eva. E Adão, o seu marido, o homem, este te terá como cabeça. Ou seja, ele será a sua autoridade e você terá que se submeter a ele. Então, para os feministas de hoje em dia, para as mulheres que não aceitam a submissão dentro de casa, o seu marido é a autoridade dentro de casa e cabeça. Falo isso dentro da Bíblia. Porque o maior problema, a maior confusão que temos hoje em dia entre o machismo, o feminismo, a ideologia de gênero e tal. Mas sabe por que as feministas ficam com tanta raiva? Porque Satanás usa tanto. É porque elas não querem entender que o homem é a autoridade. Filipe, mas então o homem pode fazer o que quer? Não, de jeito nenhum. Desde que ele esteja correto, mas a mulher deve ser submissa ao homem. E a terceira regra Deus vai estabelecer para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, Deus põe inimizade entre a serpente e Eva. Perceba que Deus não põe uma inimizade entre Adão e a serpente. Deus põe uma inimizade entre Eva e a serpente. E qual seria essa inimizade? A inimizade, a separação, a confusão entre Eva e a serpente não era entre a Eva e a serpente, literalmente. Era entre o que poderia vir, era entre a sua descendência. E Deus diz: olha, entre a sua descendência e a tua descendência, tu lhe ferirás o calcanhar, mas a descendência que vem de Eva ferirá a tua cabeça. Deus estabelece uma inimizade entre Eva e a serpente. Filipe,
Mas então quer dizer que o homem é inimigo da cobra? Não. O homem é inimigo daquele que usava a cobra, ou seja, Satanás. O nosso inimigo não são os animais, de forma alguma, muito menos os homens. O nosso inimigo é aquele que usou a serpente, ou seja, Satanás. Então Deus põe uma inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Mas Deus faz uma promessa: da descendência da mulher virá uma semente, ou seja, ainda não veio, mas virá uma semente. Que semente é essa? Essa semente ferirá a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar da mulher, ou melhor, do descendente da mulher. A promessa estabelecida por Deus era simplesmente dizer ou comunicar à serpente que um dia viria alguém que viria destronar o poder do diabo. Você pode dar glória a Deus por isso? A promessa de Deus não era simplesmente criar confusão entre a mulher e a serpente, não. Era dizer: olha, você vai ficar um tempo com a chave da morte na mão, mas fica tranquilo, porque um dia o seu poder vai acabar. Porque um dia vai vir alguém que vai tomar a chave da morte, do inferno da sua mão e vai trazer vida aos meus filhos. Isso é muito mais lindo do que eu te prometer qualquer coisa, porque o que Deus disse para a serpente, que viria uma semente e destruiria a cabeça dela, eu já poderia parar de pregar aqui. Mas tem mais, porque Deus não escreve pela metade. A Bíblia diz então que eles vão ser expulsos do paraíso. Adão e Eva gera Caim, Abel e seus filhos. O tempo vai passando, passamos por Noé, passamos por Abraão, passamos por Davi, passamos por Daniel, e dali depois de Gênesis vão livros, 45 livros. A partir daí, a partir de surgir os heróis da fé, entram os profetas menores. Quais são os profetas menores? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Isaías, e assim vai. Você sabe disso. Isaías, na verdade, é um profeta maior. Tendo em vista que isso acontece, o tempo passa. Se eu não me engano, passam mais ou menos mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos. O tempo vai passando e Deus só vai enviando pessoas para confrontar o diabo. Primeiro Deus envia Noé. Noé constrói uma arca e põe a sua família dentro da arca. A Bíblia diz que Noé livra a sua família através daquela arca. Depois Deus envia Davi. Davi era um ótimo rei, Davi pecou, mas Davi lutou pelo seu povo. E Deus envia Elias, Deus envia Eliseu, Deus envia Ezequiel, Deus envia Abacuque, até mesmo Jonas. E Deus vai enviando pessoas até que o tempo passe. Eu imagino a confusão na mente do diabo. Por quê? Porque nunca veio Jesus. Eu imagino Satanás perguntando: aonde está a semente que Deus prometeu que viria? Porque a intenção de Deus com isso era confundir os planos de Satanás. Ou seja, o tempo foi passando, A Bíblia diz então que de Belém nasce um menino. Mas tem um problema. Eva, a descendência de Eva, viria semente. Mas Maria, a mãe de Jesus, era descendente de Davi. Ou seja, Jesus veio da linhagem de Davi. Jesus veio principalmente da linhagem de Eva, todos nós viemos. Ou seja, a promessa ali começava a se cumprir. Qual era a promessa? Uma semente viria, a semente que destronaria os poderes de Satanás. Então Jesus nasce. Você conhece a história. Então Satanás começa a elaborar todos os planos para impedir o que Deus tinha para nós. Ou melhor, o que Deus tinha para Jesus. Satanás começa a tentar impedir o projeto de Deus. A Bíblia diz que o rei Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos. Então, Maria foge para o deserto. Ou seja, primeiramente Deus livrou Jesus. O projeto do inimigo já havia sido desfeito. E Satanás então vai usando de todas as suas formas, todos os seus artifícios para poder impedir o plano de Deus. Mas chega aos 30 anos. O menino já havia crescido, não era mais um menininho.
Aquele menino que ensinava dentro da igreja, dentro da sinagoga, não era mais um menino, já era um homem formado. E ele resolve se batizar. Então ele entra na fila do batismo, conhece ali o seu primo João Batista, ele já conhecia, mas ele tem um encontro com João Batista. Eu acho lindo o que João Batista fala, porque enquanto João Batista está batizando aquelas pessoas, quando ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista tinha a convicção de que aquele que estava vindo para ser batizado era a semente da mulher. Então ele é batizado. A Bíblia diz então que uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus, e do alto Jesus escuta uma voz: esse é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Jesus acaba de se batizar, e durante o seu batismo desce uma pomba, e ele ouve a voz de Deus falando com ele. Mas perceba que em momento algum, essa pomba que representava o Espírito Santo, o Espírito não foi embora. A pomba pode ter ido, mas a Bíblia não diz que o Espírito foi, porque o Espírito ficou com ele. Após o batismo de Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que após o batismo, Deus leva Jesus para o deserto. Seria um pouco estranho até falar isso, porque depois do batismo começa a aprovação de Jesus, começa a tentação de Jesus. E quando Jesus chega no deserto, o que eu acho bonito é que após ele ficar 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz então que Satanás vai aparecer para Jesus. Aparecendo Satanás para Jesus, o primeiro oferecimento, a primeira oferta de Satanás é: eu sei que você está com fome, então se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O segundo oferecimento, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus no alto de um muro e fala: se joga, porque se você se jogar, Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustente. A terceira oferta, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus ao monte. Que monte era esse? Satanás leva Jesus ao monte e fala: olha, mostra todos os seus reinos, tudo que ele tem. Tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Satanás oferece três ofertas para Jesus. Filipe, mas então quer dizer que Satanás estava preocupado com Jesus? Porque se ele ofereceu comida e ofereceu riqueza para Jesus, ele estava preocupado com Jesus. A preocupação de Satanás era com propósito. A preocupação de Satanás não é com aquilo que você prega, não é com aquilo que você canta, é com a sua família dentro da sua casa e com o propósito que Deus tem para você. Filipe, mas então o que eu devo fazer? Eu estou com medo. Por quê? Porque se a preocupação de Satanás é com o meu propósito, ele vai conseguir o que ele quer. E qual era o propósito de Jesus? A Bíblia diz então que o propósito de Jesus era vir da semente de uma mulher, eu já falei isso, e pisar na cabeça da serpente. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos pés da igreja. Ou seja, o propósito de Jesus estava na mão de Deus, e se o seu propósito está na mão de Deus, fica tranquilo, porque Deus está com o seu propósito em suas mãos. O seu propósito está nas mãos de Deus, fica tranquilo. O seu propósito jamais vai ser acabado, porque ele está na mão do Deus Altíssimo. Você pode dar glória por isso? A Bíblia diz então que o jejum acaba, Jesus volta para sua casa. E ele passa por certas situações como traições. Um dos seus discípulos entrega ele. Um dos seus discípulos o nega. E Jesus começa a passar por certas situações que eu imagino que ele não queria passar, mas ele tinha que passar. A Bíblia diz então que pegam Jesus, levam ele, ou melhor, Jesus estava no Getsemane, pegam Jesus e começa o processo da crucificação dele. Jesus apanha, Jesus é açoitado, Jesus é mutilado, as pessoas cospem em Jesus, as pessoas fazem Jesus como se ele fosse um escravo.
Mas qual era o pecado dele? Nenhum. Mas então por quê? Porque ele quis por mim e por você. É simples. Não precisa enfeitar mais nada, é simples. Tudo que ele fez foi por mim e por você. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava sendo açoitado, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o amor de Jesus era tão grande que quem maltratava Jesus, ele ainda o amava. Jesus não estava preocupado com a vingança. Jesus não estava preocupado em destruir os seus inimigos e pisar na cabeça deles, não. Jesus estava preocupado em me resgatar e resgatar você, no poder da morte. A Bíblia diz então que ele vai para a crucificação, ele é crucificado. Então Maria, sua mãe, chora, é aquela situação toda. Jesus entrega o seu espírito a Deus e ali ele morre em corpo. A Bíblia diz que descem Jesus da cruz e levam ele ao sepulcro. Chegando no sepulcro, colocam o corpo dele lá. O pastor Zé Ricardo já disse isso, com lenço. Colocando Jesus com esse lenço, eles fecham o túmulo. Mas eles se esqueceram que quem estava ali é quem tem poder de ressuscitar mortos. Eles se esqueceram que quem estava ali era semente. Eles se esqueceram que quem estava ali tem poder para voltar. A Bíblia diz que havia festa no inferno. E nesse dia que Jesus ficou ali, o corpo dele estava ali, Jesus foi no inferno e foi pregar aos cativos, que ainda não o conheceram. Pedro diz isso, que Jesus foi pregar aos cativos. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia. E como de costume, Maria foi lá visitar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que chegando elas ao sepulcro, alta madrugada, se depararam com o túmulo aberto, ficando elas desesperadas e deprimidas, sem saber o que fazer, porque o túmulo estava aberto. Ou seja, retiraram o corpo de Jesus de lá. E quando elas viram para trás, elas se encontram com 2 varões de vestes resplandecentes. Sabe o que esse varão falou para ela? Não temos. Por quê? Buscai entre os mortos aquele que vive. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Não, ele fica tranquilo, ele não está aí não. Ele ressuscitou. Por quê? Porque a semente da mulher agora está dando fruto. E aquilo que foi plantado lá atrás agora é hora de colheita. Por que você busca entre os mortos aquele que já está lá na sua casa te esperando para te dar um abraço? Fica tranquilo, porque você achou que ele morreu, mas não. A promessa se cumpriu, o plano se cumpriu, e o que ele tinha prometido jamais vai ser desfeito para sempre. A semente da mulher que Jesus tinha dito lá atrás, agora tinha acabado de ressuscitar. Porque Satanás pensou que tinha acabado com a semente, mas não. Era promessa. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Deus te pergunta hoje, por que você chora? Por que você grita? Por que você fica preocupado? Porque quem vive e reina para todo sempre já te entregou o que você quer nas suas mãos. Ou seja, aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele tem para você, o plano que ele tem para você, o projeto que ele tem para você, está nas mãos de Deus vivo. E se ele tem poder para ressuscitar em 3 dias, por que ele não teria poder para fazer o melhor para você? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? A Bíblia diz então que Jesus já estava na casa deles, dos discípulos. Então elas vão. Mas Jesus se encontra com um homem incrédulo, Tomé. Está ali todos os discípulos abraçando Jesus. Eu imagino, poxa, você voltou a viver. Eu senti a sua falta durante esses 3 dias falando que ama Jesus. Eu imagino uma festa naquele lugar. Mas o homem não acredita que era ele. A Bíblia diz então que Jesus vai mostrar a sua mão para Tomé. Mas por que Deus mostra a sua mão furada para Tomé? É de difícil entendimento, mas se não me engano em Levítico diz, e isso também é costume até hoje, todo boi que pertence a uma fazenda ou a um fazendeiro, ele é selado na sua orelha.
E esse selo que o discípulo recebe é um selo de compra. É como se fosse a corrente de um cachorro. E esse selo quer dizer: ele é meu. Eu comprei ele. Ou seja, quando o boi tem esse selo na orelha, pode ter certeza, não toca, porque ele tem dono. E quando Jesus chega para Tomé, apresenta sua mão furada, sabe o que ele quis dizer? Eu te comprei, mas não foi com prata. Eu não te comprei com ouro. Eu não te comprei com moeda. 1 Pedro 1,18. Porque não fostes comprados com prata, nem ouro, nem coisas incorruptíveis, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado, que morreu por mim e por você na cruz. Ou seja, o que te comprou, o que faz você estar aqui hoje, não é o seu dinheiro, não é o meu dinheiro, não é a igreja, é o sangue de Jesus que morreu por você na cruz. É o que te traz aqui hoje. Então você pode dar glória para ele, dá glória para ele, fazendo favor, dá glória para ele, porque ele merece. Ele se entregou por você, ele viveu por você, ele morreu por você, ele veio aqui, ele não precisava, mas ele quis vir por amor a mim, por amor a você. Ele diz: eu te comprei, o que te impede de vir para mim hoje? Eu te comprei, o que te impede de vir para mim hoje? O que te impede de ser meu filho? Porque uma vez que um homem compra um boi, enquanto esse selo não é retirado dele, ele permanece sendo filho. Fica tranquilo, porque ele te comprou e você não vai sair mais da mão dele. Mas Felipe, aquilo que ele me entregou está na mão dele. Porque se ele foi capaz de prometer uma semente há séculos atrás, se ele foi capaz de ressuscitar em 3 dias, o que não seria ele capaz de fazer por você? A Bíblia diz que ele alimenta as árvores do céu, que elas não trabalham, nem tecem. Mas porventura, o nosso Pai Celestial não cuida de todas as aves? Por que não cuidarei de vocês, que são mais importantes do que ela? Se coloque de pé. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. O que eu quero te dizer é que ele morreu, ele sofreu, ele foi batizado, ele ressuscitou, ele teve um encontro com Tomé. Mas sabe o que é mais lindo nisso? É que o plano que Deus havia feito, Jesus não foi entregue depois que o homem pecou, porque Deus sabia